E aí, galera, tudo na paz? Então, vamos embora aí para mais uma aula da gente, tá? Nossa aulinha de número 9, beleza? E nessa aula 9, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai tratar de dois assuntozinhos com você, tá certo? São dois assuntos que eu diria que eles isoladamente não têm uma importância tão grande, digamos assim, no que diz respeito às provas que vocês vão fazer, tá certo? No entanto, quando a gente combinar esses dois assuntos e estudar nos próximos vídeos um assunto chamado forças intermoleculares, aí sim é que a gente vai ver um conteúdo assim de extrema importância, tá certo? Então, de antemão, já queria combinar com vocês que isoladamente, tá? Geometria molecular e polaridade não tem essa importância tão grande, mas combinadas elas vão dar para a gente o conteúdo massa, que são as forças intermoleculares, que vocês sabem, né, mais do que eu, que são extremamente importantes, como eu já havia falado, né? O, digamos, talvez o assunto que mais tenha presença lá na prova do Enem, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente vai ver agora essa parte de geometria molecular, tá certo? Geometria molecular, se você for estudar a fundo, é um assunto extremamente complexo e abstrato, beleza? No entanto, eu vou mostrar aqui para você de uma forma mais tranquila, mais simples, sem tanta profundidade. Por quê? Porque não é interessante para a gente, tá bom? Ah, eu vou mostrar para vocês algumas das principais geometrias moleculares que a gente tem hoje, tá certo? E eu pediria bastante que você focasse bem nessas geometrias, lembrasse delas, tá certo? Não esquecesse, porque se aparecer alguma coisa na prova, só vai ser sobre elas, tá bom? E eu ainda acho muito difícil de aparecer, tá bom? Então, eu queria mesmo que você só lembrasse dessas geometrias que eu vou mostrar para você e, querendo ou não, memorizasse algumas delas, tá certo? Então, vamos embora. Vê só. Antes de mais nada, o que é estudar geometria molecular? Estudar geometria molecular é entender como os átomos de uma molécula, tá, galera? Se liga, se eu estou falando de geometria molecular, eu estou falando de compostos moleculares, ou seja, aqueles compostos em que os átomos fazem ligações covalentes e formam moléculas, tá? Então é entender como é que esses átomos se organizam no espaço e as implicações e as consequências dessa organização. Então, eu vou mostrar para você como é que os átomos de uma determinada molécula se organizam no espaço, se estão para cima, para baixo, para um lado, para o outro, formando um triângulo, formando um ângulo, formando uma linha reta, não sei, certo? Porque entender como ele se organiza, tá certo? É um passo importante para entender como as moléculas interagem entre si, né? Entender como é que as forças intermoleculares existem, tá bom? Então, a gente vai primeiro entender essa organização espacial para depois avançar para um conteúdo mais interessante, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das principais geometrias, as mais simples que você precisa saber, certo? E focar nelas, tá bom? A primeira e a mais simples de todas é o que a gente chama de geometria linear, certo? Geometria linear nada mais é do que a geometria de uma molécula quando os átomos se encontram em uma mesma linha, tá certo? Onde é que você encontra uma geometria linear? A geometria linear ela sempre vai ser encontrada em qualquer molécula diatômica com dois átomos apenas, tá certo? Tipo, você está vendo aí Cl2, ou por exemplo um HBr, ou você pode encontrar ela numa geometria triatômica, desculpa, numa molécula triatômica, que a mais importante delas é o nosso CO2, tá certo? Então, geometria linear, quando eu falar de geometria linear, quando você lembrar de geometria linear, você vai lembrar de quê? De moléculas que têm apenas dois átomos, tá certo? Qualquer dois átomos. E também o CO2, tá certo? Que é extremamente importante, tá bom? Então, CO2, geometria linear. A outra geometria que eu queria falar também é a angular. E disparado, galera, eu acho que essa é a mais importante de todas. Por quê? Porque tem uma moléculazinha que é a água, tá certo? Que não preciso nem falar para vocês que é uma molécula de extrema importância para a gente, principalmente pelas suas diversas aplicações, em que a água apresenta exatamente essa geometriazinha molecular, que é a geometria angular, tá certo? É quando os átomozinhos, tá? De oxigênio e de nitrogênio, tá certo? Eles formam esse ângulozinho aqui, ó, tá vendo? Um ângulozinho que tem um certo
valor, então a gente tem uma geometria angular, tá bom? Basicamente, você pode ter ouvido falar, tem a ver, tá certo? Mas eu não queria que a gente entrasse nesse detalhe. É assim, quando a molécula tem três átomos e nela sobram alguns elétrons, tá certo? É como se esses elétrons empurrassem as ligações para baixo, tá certo? Empurrassem, tá bom? E aí a molécula forma esse ângulozinho, tá? Um detalhe interessante é que, lembra que existem átomos que estão sempre no mesmo grupo, né? Certo? E aí átomos do mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, toda vez que você pega uma molécula, que você já sabe a geometria dela, se você tirar um átomo e colocar outro da mesma família ou que tem a mesma característica, a geometria não muda. Por exemplo, se você pega um oxigênio e troca por um enxofre, tá certo? Lembrando que o enxofre também apresenta esses pares de elétrons aqui, a geometria vai ser exatamente a mesma que geometria angular, tá bom? E aí só uma representaçãozinha melhor da molécula da água, mostrando mais uma vez que ele tem que ela tem na molécula essa geometria angular, tá bom? Então, falou de molécula de água, galera, lembra de geometria o quê? Angular. Lá atrás, falou de geometria linear, você lembra de moléculas diatômicas e lembra do CO2, tá bom? Vamos lá. Vamos para moléculas agora com quatro átomos, tá certo? A mais simples de todas, a geometria para esse tipo de molécula, é a geometria triangular ou trigonal plana, tá certo? Ou simplesmente trigonal. As moléculas mais famosas que apresentam essa geometria, tá certo? Não é uma geometria tão famosa não, mas das moléculas que tem, eu posso elencar aqui o BF3, trifluoreto de boro, e, por exemplo, o AlCl3, lembram? Troquei cloro, troquei flúor por cloro, troquei boro por alumínio, eu estou trocando elementos de um mesmo grupo que tem características o quê? Semelhantes, tá certo? Então, se eu troquei átomos de características semelhantes, eu tenho a mesma geometria, que é essa aí trigonal, ou seja, formando um triângulo equilátero, tá certo? Esse triângulozinho vai ser equilátero, vai ser regular, se todos os ligantes ao redor eles forem o quê? Iguais, tá certo? Se um deles for diferente, eu continuo tendo uma geometria triangular. Só que esse triângulo ele não é mais um triângulozinho equilátero, tá certo? Beleza? Então tá aí a geometria triangular, tá? Uma geometria bem famosa também. Não a mais famosa de todas, mas também vale aqui a nossa menção, tá certo? E essa daqui também eu ia pedir para vocês não esquecerem nunca, tá certo? Que é a nossa geometria piramidal, certo? Quando eu falo de geometria piramidal, a molécula que apresenta uma geometria piramidal, que é a mais famosa de todas, disparado, é a nossa amônia, tá certo? Nosso NH3, tranquilo? Então ela apresenta essa geometriazinha, tá? Que não é um triângulo, tá certo? Esses hidrogênios aqui, eles não se encontram no mesmo plano. Se eu ligar aqui esses caras, ó, eles não formam um triângulo, eles formam que uma espécie de uma pirâmidezinha, tá certo? Então eu tenho aqui uma geometria piramidal. Se eu trocar, por exemplo, galera, hidrogênio por um halogênio qualquer, embora eles não estejam na mesma família, eles têm a mesma característica. Lembra da aula passada? Os halogênios são da família 7A, tá certo? Logo, eles querem ganhar um elétron para ficar com os 8. O hidrogênio ele só tem um único elétron e a tendência dele também é de ganhar um elétron para ficar com dois, igual ao héliozinho. Então, tanto o hidrogênio como o halogênio, eles apresentam a mesma característica no que diz respeito a ligações químicas, ou seja, ambos tendem a ganhar um elétron. Certo? Então, se eu trocar hidrogênio por qualquer outro halogênio, tipo flúor, a geometria vai ficar exatamente a mesma. Ó. Se eu ligar aqui esses átomos, eu vou formar uma pirâmidezinha, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Então, caracterizando assim a minha geometria piramidal, tá, galera? Geometria piramidal lembra sempre da amônia. E para a gente finalizar aqui as geometrias mais simples e mais importantes, eu tenho aqui a minha geometria tetraédrica, tá, galera? Tetraédrica
A molécula que apresenta geometria aqui disparado é a mais importante de todas, é aquela moléculazinha orgânica que a gente chama de metano, tá certo? A gente vai ver bastante química orgânica, vocês já devem ter visto alguma vez, tá bom? E lembrando que se eu trocar átomos por outros átomos de características parecidas, tá certo? Da mesma família ou que tem a mesma tendência nas ligações químicas, a geometria se mantém a mesma. Então, se eu, por exemplo, trocar o hidrogênio por cloro, que também é um átomo, perdão, que tende a ganhar um elétron, a geometria vai ficar exatamente a mesma. Se eu trocar 2, se eu trocar 3, ou se eu trocar 4, eu vou ter essa geometria aqui lembrando um tetraedro, tá, galera? Então, ó, tá aqui o meu tetraedrozinho, mais uma vez, ó, tá aqui o meu tetraedrozinho, tá vendo? Então, essa geometria tetraédrica, sem dúvida, é extremamente importante, tá certo? Iria pedir para vocês lembrarem dela, só para não ficar feio, deixa eu fazer aqui também, ó. Beleza, galera? Então, eu vou aqui tentar mostrar para vocês, através de uma simulaçãozinha, como é que são algumas dessas moléculas de modo real, assim, tridimensional, para você ter noção dessa organização espacial, tá certo? Eu sei que às vezes é difícil, tá certo? Imaginar, tá bom? Moléculas reais escritas num plano, para frente, para trás, tá certo? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem, tá certo? Só para você entender opa, eu vou voltar aqui, certo? Só para você entender, certo? Esses tracinhos aqui que aí você tá vendo, tá bom? Ó, traço cheio e tracejado. Isso aqui é um artifício que a gente utiliza, tá bom? Para poder dar uma noção, tá certo, de profundidade da molécula, da ligação, na verdade. Toda vez que você vê um traçozinho cheio, isso indica que a ligação ela está saindo do plano, tá certo? Ela está saindo, ou seja, está à frente da tela, está à frente do papel. Quando ela está assim tracejada, tá certo? Isso é um indicativo que ela está para trás do plano, ou seja, está para trás do papel, tá certo? Então, para ter uma noção de fundo, de frente e trás, a gente usa essa representação, beleza? Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas dessas moléculas reais, tá bom? Pessoal, essa daqui que eu estou mostrando para vocês na tela é a molécula do CO2. Estão vendo que os átomos de oxigênio, tá certo? E os átomos de carbono, eles estão na mesma linha, tá vendo? Ó? Então eles formam uma linha única, caracterizando o que a gente chama de geometria o quê? Linear, tá bom? Então CO2 apresenta uma geometria linear. Por que os átomos ficam assim? Porque é a forma mais estável que eles têm de ficar, né? Se eu tentar aproximar eles, ó, os átomos se repelem e ficando exatamente na mesma linha, tá bom? Vê só, quando eu falo da água, a água ela forma um ângulozinho, ó. Estão vendo? Então, a água apresenta de fato essa geometria linear. Por que os átomos de hidrogênio da água ficam assim para baixo? É porque a gente não vê, mas existem dois pares de elétrons aqui isolados, estão vendo? Que não fazem ligação. Então, esses pares empurram esses átomos para baixo, fazendo com que eles formem esse ângulo. Se eu tentar aproximar, perceba que a repulsão dos elétrons sempre vai fazer com que a molécula fique na forma o quê? Angular. Certo, galera? Então, um exemplozinho aí da minha geometria angular, que é da água. Tá? Veio o BF3 que eu falei para vocês, lembra? O BF3 ele forma uma estrutura plana, tá certo? Uma estrutura plana que se eu ligar os átomos de flúor, eles vão formar exatamente um triângulo equilátero, tá bom? Então, ó, se eu mexer aqui para você ver uma ideia aqui de profundidade, estão vendo que eles sempre vão formar um triângulozinho. Mesmo esquema, se eu tentar aproximar, eles vão querer se repelir até ficar de novo nessa geometria plana. Tá vendo?
Já no caso da amônia, ó, mesmo esquema, ó, se você olhar direitinho, os átomos de hidrogênio que estão representados pelas bolinhas cinzas não estão no mesmo plano do nitrogênio aqui, que é essa bola azul, tá vendo? Então eles formam uma estrutura espacial, tá vendo? Ah, professor, por que esses átomos de hidrogênio estão mais para baixo? Eles estão mais para baixo exatamente porque tem um par de elétrons sobrando aqui que empurra esses caras para baixo, tá vendo? Se eu quiser aproximar eles, não tem o que fazer, ó. Eles vão se repelir e no final de tudo vão apresentar sempre a mesma geometria, tá certo? E por último, se eu botar aqui para vocês o metano, tá bom? Ó, o metano ele é uma figura espacial também, tridimensional, tá certo? Onde os átomos de hidrogênio, que são essas bolinhas brancas, eles estão sendo, se eu ligar eles, na verdade, eu vou formar uma figura espacial que é chamada de tetraedro, tá certo, galera? Também é uma espéciezinha de pirâmide, tá? Mas é uma pirâmide bem interessante que a gente chama de tetraedro. Muita gente confunde. Qual é a diferença de tetraedro para pirâmide? Tá? Vou mudar aqui rapidinho, ó. Isso aqui é piramidal, beleza? O átomo central está ligado a 3 outros átomos. E quando esse cara se liga a um quarto, aí é que forma o meu tetraedro. Certo, galera? Então, estão aí algumas tentando aqui mostrar para vocês como é que são essas moléculas num modelo um pouco mais real, tá certo? Para você ter mais essa noção de espacial e entender um pouco melhor de como é que são essas geometrias. Certo, galera? Então, pessoal, deixa eu aqui mostrar para vocês algumas outras geometrias que podem aparecer na provinha de vocês, tá certo? Por exemplo, eu vou escrever aqui algumas geometrias, mas sempre me baseando naquelas que eu já conheço, que são as mais comuns, tá certo? Por exemplo, imagina aqui, ó, que você quer, deixa eu aumentar. Imagina aqui que você quer, sei lá, botar aqui a geometria do sulfeto de carbono, que é o CS2. Agora, galera, quando eu falo do sulfeto de carbono, que é o CS2, eu lembro muito, sabe de quem? Eu lembro muito do CO2. Eles são bem parecidos. Por quê? Porque tanto o enxofre como o oxigênio, eles são da mesma família na tabela periódica. Se o CO2 ele apresenta uma estrutura linear, o CS2 também vai apresentar uma estrutura linear, assim, ó. S, dupla ligação com carbono, dupla ligação com o enxofre, certo? Formando aqui uma estruturazinha linear. Se eu ligar aqui os núcleos, os centros dos átomos, eles formam uma reta. Tá vendo? Então, a partir daquelas moléculas que a gente já conhece, que são as mais famosas, eu consigo deduzir algumas outras. Tá? Vamos lá. Se eu botar aqui, por exemplo, eu coloquei lá, né? H2S. O H2S, né, ele lembra muito a molécula da água, né? Que é o H2O. Beleza? Molécula da água, uma moléculazinha angular, tá certo? Não esquece, água angular. E aí eu estou trocando um oxigênio por um quê? Por um enxofre, que são da mesma família. Se a água é angular, o enxofre também, o H2S na verdade, com um enxofre no lugar do oxigênio, também vai ser angular, tá certo? De novo aqui, ó, se eu ligar os núcleos, tá vendo? Eles vão formar esse ângulozinho, viu? Mostrando que a minha molécula tem uma geometria angular. Ah, vamos ver outra aqui. Deixa eu botar aqui outro exemplo. Digamos que eu queira saber a geometria do AlF3. Galera, o AlF3 ele lembra muito o BF3, que tem uma geometria o quê? Trigonal.
certo? Por que lembra muito? Porque o boro e o alumínio, eles são exatamente da mesma família, que é a família 3A. Então, se eu trocar, galera, boro por alumínio, eu estou trocando dois átomos que apresentam as mesmas o quê? Características. Se eles apresentam as mesmas características, a geometria vai acabar sendo a mesma. E de fato, né? Se eu for olhar a geometria dele, vai ficar assim, ó. Um alumínio no meio e três fluos ligados a esse alumínio. Beleza? Meu desenho não ficou perfeito, tá? Mas se você ligar aqui os fluos, os núcleos, tá certo? Eu vou ter um triângulozinho equilátero aí perfeito, tá bom? Dando aqui uma geometria, nem escrevi, ó. Vou botar trigonal. E aqui uma geometria angular, tá certo? Ah, imagina que, sei lá, apareceu do nada o SI, vê que interessante isso, galera. Apareceu o SI, o hidreto de silício. Galera, silício ele é da mesma família do carbono, tá certo? Se ele é da mesma família do carbono, isso aqui me lembra muito o metano. E o metano é uma molécula bem famosa, tá certo? Que a gente deve saber, que tem uma geometria o quê? Tetraédrica. Então, se eu troco carbono pelo silício, que são exatamente da mesma família, a geometria vai ficar exatamente o quê? A mesma. No caso, tetraédrica também. Então, vai ser assim, ó. Ó, vou usar aquela notação, tá certo? De traço cheio, para dizer que ele tá saindo, tá para frente. E tracejadozinho assim, para dizer que ele tá para trás. Beleza? Se eu ligar aqui, ó, os átomos de hidrogênio, tá certo? Eu vou ter exatamente a minha geometria o quê? Tetraédrica. Tetraédrica. Beleza, galera? Então, só ir mostrando exemplo para você de que se eu pego um átomo de uma determinada molécula que tem uma certa geometria, troco ele por outro átomo de uma mesma família, a geometria vai se manter exatamente o que? A mesma, tá certo? Vê, esse aqui, galera, ó. Se eu quiser saber a geometria do NCl3, que é o tricloreto de nitrogênio, tá certo? O que é que acontece? Eu peguei aqui essa molécula e eu lembro que essa molécula me recorda o NH3. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no vídeo, no início, mais atrás do vídeo, né? Tanto cloro como hidrogênio, ou hidrogênio como qualquer halogênio, eles têm a mesma tendência no que diz respeito a ligações, tá certo? Eles tendem ao quê? A ganhar um elétron, tá certo? Para ficar com os 8 lá, ou com 2 no caso do hidrogênio. Então eles têm características parecidas. Então trocar hidrogênio por cloro é trocar átomos com características parecidas. Se eu estou trocando átomos com características parecidas, tá certo? Eu vou ter exatamente a mesma geometria, que nesse caso vai ser quem? Vai ser a geometria piramidal. Ó. Hidrogênio, cloro, mesma ideia. Ó. Vou usar o tracejado, o cheio e o tracejado, para dar a ideia de que de profundidade. Opa, certo? Então, se eu aqui, ó, ligar os núcleos, beleza? Nitrogênio e cloro. Eu vou ter aqui uma geometria formando uma piramidezinha que a gente chama de geometria o quê? Piramidal. Tá certo, galera? E uma última molécula aqui que pode aparecer em prova, tá certo? Que eu queria que vocês lembrassem delas, é o SO2, tá, galera? O SO2 é o dióxido de enxofre. Ele não tem nenhum análogo, digamos assim, clássico, simples, mas eu queria que você soubesse que o SO2 ele é assim, ó. Enxofre
fazendo uma dupla ligação e uma simples com o oxigênio, tá certo? E aqui fica um parzinho de elétrons, beleza? Onde a geometria aqui vai ser que nem a geometria da água, que é uma geometria o quê? Angular, tá certo? Então, falei do SO2, lembra de uma geometria o quê? Angular, tá certo, galera? Então tá aí alguns exemplos para você, tá certo? De algumas outras geometrias que porventura se aparecer na hora de uma prova, você consegue desenrolar lá, tá certo? Tranquilo, galera? Então, tá aí, tá certo? Nossas geometriazinhas, tá bom? Beleza? Só mais uma consideração final. Como eu falei para você no início, tá, galera? Esse assunto aí, esses dois, na verdade, que estão aí na tela, mas esse que eu acabei de falar de geometria, é um assuntozinho que ele é um pouco mais chato, confesso, tá certo? Esses assuntos que a gente acabou de ver, tabela periódica, ligação, eles são mais chatinhos mesmo. Só que eles são extremamente importantes no que diz respeito a aplicações futuras que a gente vai aprender, tá certo? Eu costumo dizer que a gente vai estudar tanto a geometria molecular como a polaridade para entender bem as forças intermoleculares. Então, se a gente entender bem as forças intermoleculares, ó, só alegria pra gente, tá certo? Até o final do ano que você vai perceber que aparece muito, mas muito em vários e vários assuntos, tá certo? Então, qual é a missão de vocês, né? Dá uma lidinha, dá uma assistida nessa aula, tentar memorizar. Eu vou pedir só nesse momento, tá, galera? Eu não gosto não dessa palavra, mas eu vou pedir para você, nesse momento, recordar, digamos assim, tá? Dessas geometrias, tá? Porque você vai perceber que dificilmente você vai encontrar esse prova. Eu desafio você a me mostrar alguma questão assim, de uma prova de um Enem, por exemplo, ou duas questões, três, certo? Nesses longos anos de Enem, que falou única e exclusivamente de geometria molecular, certo? Para você saber a geometria molecular é difícil, muito difícil mesmo, porque não tem aplicação, tá certo? Ele só serve mesmo para a gente entender lá as nossas forças intermoleculares, que é o que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Certo, galera? Beleza? Então, beijão para vocês e daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre agora essa segunda parte aí que é a polaridade, tá? Polaridade de moléculas e polaridade de ligações, tá certo? Valeu, galera. Abraço para todos.